Vamos começar a gravar a nossa aula, tá? Vou compartilhar aqui minha tela com vocês e a gente já começa a falar dos ácidos nucleicos. Vamos lá, então. Olha aí. Vamos lá, então. Deixa eu ver se tem alguém aqui. Para aí, vamos ver se eu não aceitei ninguém. A Lena, não aceitei a Lena? Vai, calma. Ai, meu Deus. Não, tá todo mundo... Ah, aqui deve ser a Helena. Tá bom. Então, acho que tá todo mundo aí, né? Isso aqui era uma mensagem antiga ali. Ó. Muito bem. Agora vai dar tudo certo. Gente, então vamos compartilhar ali a tela. Qualquer coisa, vocês prendam o grito ou me chamem aí no chat, tá? Bom, aí olha só, o que a gente tem aqui então? Vamos falar dos ácidos nucleicos. Ó, vamos lá. Os ácidos nucleicos, tá? Gente, o que é um ácido nucleico? Um ácido nucleico, na verdade, é um polímero de nucleotídeos. Então, primeira coisa, ó, ele é um polímero de nucleotídeos. Legal. Polímero de nucleotídeos. Tá, o que é um nucleotídeo? Calma, a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Direitinho o que é um nucleotídeo, tá? Primeiro, eu quero que vocês entendam, então, que os ácidos nucleicos são um polímero, tá? São formados por moléculas menores, que são as moléculas que a gente chama de monômeros, tá bom? Bom, esses polímeros, a gente tem dois tipos, tá? A gente vai ter o DNA, que é o ácido desoxirribonucleico, e o RNA. Então, esses são os dois ácidos nucleicos, tá, gente? DNA, ácido desoxirribonucleico, RNA, ácido ribonucleico, a gente vai ver depois direitinho, né, a diferença entre eles, tá, gente? Vamos ver depois a diferença entre eles. Bom, mas aí, os ácidos nucleicos, tá, gente? O DNA é o principal ácido nucleico, é o DNA que está... Vamos falar dele biologicamente um pouco, tá? Vamos falar dos ácidos nucleicos um pouco biologicamente, tá? Então, o DNA é onde estão todas as nossas informações, as informações das características dos seres vivos, tá? Essa informação, ela é passada para a molécula de RNA, para essa molequinha aqui de RNA, ela é passada para cá. Tá? E essa molécula de RNA, ela acaba, então, produzindo uma determinada proteína. Então, todas as nossas características, né, elas são determinadas por proteínas. Tá? Todas as nossas características são determinadas por proteínas. Muito bem. Então, tá legal. Bom, o que é um nucleotídeo, gente? Um nucleotídeo, tá? Ele é uma molécula orgânica, ó, que ele vai ser formado por um açúcar, ó, fazer um desenho esquemático do açúcar, por um fosfato e por uma base nitrogenada. Então, olha só. Um nucleotídeo, ele vai ter um fosfato, ó, isso aqui é um fosfato, ou um ácido fosfórico, né? Um fosfato. Aqui tem um açúcar, que é uma pentose. E aqui tem uma base nitrogenada. E aqui uma base nitrogenada. Beleza.
Isso é um monômero, isso é a unidade. Junta um monte desses aí, o que a gente vai ter? A gente vai ter um ácido nucleico, ou uma molécula de DNA, ou uma molécula de RNA, tá? Mas tanto a molécula de DNA quanto a molécula de RNA são formados pela polimerização dessas estruturas aí, que são os nucleotídeos. Muito bem. Bom, aí agora a gente volta lá para o nosso slide, que a gente começa falando da molécula de DNA. Opa, não tem nada aqui, beleza. Vamos começar falando então da molécula de DNA. Tá, gente? Está aqui a molécula de DNA, está aqui a cadeia de nucleotídeos que a gente falou, né? Então aqui está o fosfato, aqui está o açúcar e aqui está a base nitrogenada, tá? Então aqui nós temos a molécula de DNA. Deixa eu pegar uma canetinha aqui, só para a gente... Vamos botar aqui, ó. Molécula de DNA, tá? Aqui nós temos um chat já. Sora, alguém pediu para aceitar a Helena. Pois é, mas não está aparecendo aqui para mim. Vamos ver. Mas é que eu pedi isso faz tempo, eu já entrei, gente. Ah, Obrigada. tá aí, ó, viu? A Helena já entrou. Tá, beleza. É que tá, senão apareceria aqui para mim que tem alguém querendo entrar aí. Valeu. Então a Helena já está entre nós. Que legal. Gente, mas legal, os colegas estão preocupados aí. Gente, olha só. Então aqui eu tenho, ó, essa cadeia de nucleotídeos formando uma fita. Só que a molécula de DNA, ela tem duas fitas, tá? Então, olha só, na molécula de DNA, o que a gente tem aqui? Vamos pegar a nossa canetinha, mas vamos mudar de cor agora, tá? Na molécula de DNA, o que a gente tem? Então, ele tem uma dupla fita. Ó. Dupla fita. Beleza. Muito bem. Tá. E aí, gente, olha só, o açúcar, lembra que tem uma pentose lá? O açúcar, a pentose que vai formar o DNA, opa, a Giovana também está querendo entrar. Ó. Então, a pentose que vai formar aí o DNA é a desoxirribose. Show de bola. Então, é a desoxirribose. Vamos ver que tem um chat ali. Tá. Muito bem. Então, olha só. O açúcar está o Dzinho aqui porque é desoxirribose. Tá? Tá. E as bases nitrogenadas do DNA? Bom, aí, gente, o que acontece? Existem 5 bases nitrogenadas, tá? Que vão formar aí os nucleotídeos. É adenina, guanina, citosina, timina e uracila. Tá bom? Só que eu não encontro as 5 na molécula de DNA. Eu vou encontrar 4 delas só, que são a timina, a guanina, a citosina e a adenina. Tá, gente? Então, olha só. Essas bases nitrogenadas aqui. Agora a gente sai daqui um pouquinho, né? Deixa eu pegar aqui a seta. Vamos sair daqui um pouquinho, porque a gente vai agora falar dessas bases nitrogenadas aqui. Mais das bases nitrogenadas do DNA. Então, vamos apagar o quadro. Ó. E aí a gente tem aqui, ó. Bases nitrogenadas do DNA. Muito bem. Bases nitrogenadas do DNA. E aí as bases nitrogenadas do DNA, a gente vai dividir elas da seguinte maneira. Existem as bases que a gente chama de púricas e as bases que a gente chama de pirimídicas. Tá? As bases púricas são a adenina e a guanina. As bases pirimídicas são a citosina e a timina.
Então, citosina e timina são as bases púricas, adenina e guanina, desculpa, são as bases pirimídicas, adenina e guanina são as bases púricas, tá, gente? Então, a gente divide as bases nitrogenadas em púricas e pirimídicas. As púricas são adenina e guanina, as pirimídicas são citosina e timina, no DNA. Existe uma outra base púrica chamada uracila, mas ela não ocorre no DNA, tá bom? A gente não encontra ela no DNA. No DNA são essas 4 aqui. Agora, vamos voltar ali para o nosso slide um pouquinho, que eu quero mostrar uma coisa para vocês. Olha só. Deixa eu pegar aqui um destacador. Ó, tá vendo aqui, ó, o T é de timina, o G de guanina, o A de adenina, o C de citosina. Então tá aqui, ó. Tem uma fita que se liga a outra fita. Como é que uma fita se liga a outra fita? Pelas bases nitrogenadas, tá? Então tu acabou de ver isso aqui, ó, pelas bases nitrogenadas, uma fita se liga a outra fita para ela formar aqui a dupla fita, tá bom? Então uma fita vai se ligar a outra fita. E aí, gente, o que a gente observa na molécula de DNA? Que a molécula de timina, ela sempre vai se ligar de adenina e a molécula de adenina sempre vai se ligar a de timina. Então, sempre tem a ligação de adenina e timina em igual proporção. A molécula de guanina sempre vai se ligar de citosina, a molécula de citosina sempre vai se ligar de guanina. Então, citosina e guanina se ligam sempre em igual proporção, beleza? Bom, vamos sair daqui, vamos voltar para lá, que isso a gente tem que entender, tá? Ó, vamos botar até com uma outra corzinha aqui. Vamos pegar aqui esse marrom, ó. A adenina sempre se liga à timina. E a citosina sempre se liga à guanina. Tá, gente? Isso aqui tu não pode te esquecer nunca desse negócio aqui. Por quê? Porque isso vai cair na tua prova, tá? E aí tu só tem que te lembrar disso. Porque eles vão te dar lá um fragmento de uma molécula de DNA, de uma fita de DNA, e vão te pedir a fita complementar de DNA. A fita complementar tu vai ter que ligar. Se tiver A de um lado, a complementar tem T. Se tiver T de um lado, a complementar tem A. Se tiver C de um lado, a complementar tem G. Então, isso aqui tu não pode te esquecer. Que a adenina sempre se liga à timina e a citosina sempre se liga à guanina, tá? Aí, sei lá, cria uma frase mnemônica, né? Tem uma técnica, né, que a gente chama de mnemotécnica, que é tu criar frases para tu te lembrar, né? Claro, vocês são criativos, eu não preciso criar nenhuma frase para vocês, tenho certeza que vocês são criativos o suficiente para criar as frases de vocês, tá? Tipo, sei lá, Ana tarada come gemada, não sei, tá? Mas enfim, cria lá a tua frase, mas tu não pode esquecer que o A se liga ao T e o C se liga ao G e vice-versa. Sempre igual proporção. Tu observou que aqui tem 2 pauzinhos e aqui tem 3 pauzinhos? Por quê? Porque aqui tem 2 ligações e aqui tem 3 ligações. Que ligações são essas? Ligações de hidrogênio, tá, gente? 2 entre A e T e 3 entre C e G. Então, vamos voltar lá para o nosso slide, ó, para a gente ver. Vamos botar aqui, ó. Pegamos a nossa canetinha com uma outra corzinha, tá? Pode ser essa aqui mesmo. Ó, entre as bases nitrogenadas, vamos botar aqui, ó. Entre as bases nitrogenadas, o que tem aqui? Ligação de hidrogênio. Ó, opa. Ligação de hidrogênio. Tá, gente? Então, 2 ligações de hidrogênio entre T e A, 3 ligações de hidrogênio entre C e G, tá? Então, sempre vai ser assim, tranquilo? Beleza? Bom, agora vamos voltar lá. Opa, peraí,
Vamos sair daqui. Vamos voltar para cá. Porque olha só, gente. A molécula de DNA, ela é espelhada, como tu viu. E as proporções de bases púricas são iguais às proporções de bases pirimídicas, né? Porque sempre uma base púrica vai se ligar a uma base pirimídica e vice-versa. Isso significa o quê? Significa que 50% das bases, 50% das bases são púricas e 50% das bases são pirimídicas. Tá, gente? 50% das bases são púricas, 50% das bases são pirimídicas, tá? Então, olha só, o que pode aparecer lá na tua prova? Deixa eu dividir aqui para nós. O que pode aparecer lá na tua prova? Muito bem. O cara vai lá e te pergunta o seguinte, ó, ele vai te dizer, numa molécula de DNA, a gente tem 20% de adenina. Quanto que vai ter de timina, gente? Quanto que vai ter de timina? Isso que eu fiz agora foi uma pergunta, não sei se vocês tinham entendido. Alguém? Alguém sabe? 20. Hã? Chayane falou. 20. 20, porque adenina e timina se ligam igual proporção. Muito bem, lindo, maravilhoso, ótimo. Tem gente respondendo aqui. Olha que loucura. Gente, difícil esse negócio. Vai cair na tua prova? Não, né? Tá. Então deixa eu pegar aqui, ó. Sai daqui, sai daqui. Agora, olha só. Numa molécula de DNA, a gente tem 30% de adenina. Quanto que tem de guanina nessa molécula de DNA? 20. Não ouvi, Chayane. 20. Não, de guanina. De guanina, sim. Tá. Isso aí mesmo, 20. Por que tem 20? Porque a adenina mais a guanina tem que perfazer 50%. Então, o número aqui tem que ser um número que chega a 50%. Tá? Quanto de timina? 30. Quanto de citosina? 20. Esse tipo de questão é que cai na tua prova, gente. Olha só, que barbada. Tá? Isso cai na URGS. Olha que fácil. Né? Muito bem. Então, tá. Isso são coisas importantes aqui para a gente saber. Tá? Então, o que pode acontecer lá na tua prova? O cara te dá ali uma sequência de uma fita da molécula de DNA. ATT, CGA, AAG. E perguntar para ti qual é a fita complementar, tá? Fita complementar. Bom, qual é a fita complementar aqui? O A se liga a quem, gente? Ao T, o T se liga ao A, o T se liga ao A, o C se liga ao G, o G se liga ao C, A se liga ao T, A se ligando ao T, A se ligando ao T, e o C e o G se ligando ao C. Essa é a fita complementar. Entenderam esse negócio? Foi para todo mundo? Tá bom. Então tá. Bom, aí, gente, olha só, ainda na molécula de DNA. A molécula de DNA, tá? Na verdade, ela foi descoberta, né, por 2 pesquisadores.
o James Watson e o Francis Crick, tá? Mas esses dois pesquisadores, eles só conseguiram descobrir o modelo da molécula de DNA graças a uma cientista chamada Rosalind Franklin, tá? A Rosalind Franklin, ela quase desvendou o negócio do DNA, tá? Por que que ela não desvendou? Porque isso era a década de 50, ela era mulher, ela era considerada, mesmo uma cientista brilhante, considerada cidadã de segunda classe, né? Isso é nos Estados Unidos da década de 50, tá, gente? Então os caras não estavam nem aí para o trabalho dela. Quer dizer, não estavam nem aí para dar crédito para ela, né? Porque usaram o trabalho dela, o safado do Crick e o safado do Watson usaram o trabalho dela para ganhar um prêmio Nobel, né? E não botaram não mandaram nem um abraço para ela, tá? Nem abanaram para coitada. Então, bom, mas enfim, tá? Então a Rosalind Franklin, ela fez experimentos, né, com raio-x e moléculas de DNA e ela faltou isso aqui para ela descobrir. Baseado nesses estudos, né, o James Watson e o Francis Crick conseguiram então elucidar o modelo da molécula de DNA, que é esse aqui, gente, ó, modelo de dupla hélice, tá? Então o modelo da molécula de DNA é o modelo de dupla hélice, tranquilo? O que significa isso? Que as duas fitas, elas se enrolam sobre o próprio eixo, tá? Formam um helicoide aqui, como a gente está vendo, tá? Então elas se enrolam sobre o próprio eixo. Isso é o modelo de dupla hélice da molécula de DNA. Tranquilidade? Bom, vamos para o próximo aqui, ó. Como eu estava dizendo para vocês, então, tá aqui, ó, os nucleotídeos da molécula de DNA, tá? Então tem aqui, ó, fosfato, deixa eu pegar a seta aqui, tem a desoxirribose e tem a base nitrogenada, adenina, guanina, timina e citosina, tá? Ó, a adenina e guanina são as bases púricas e a citosina e a timina são as bases pirimídicas. Muito bem. A ligação para formar aqui, para juntar as duas fitas é a ligação de hidrogênio. Ó. Aqui está escrito pontes de hidrogênio porque isso aqui é um slide antigo que eu tenho, tá, gente? Mas não é pontes de hidrogênio, tá? Aqui é ligação de hidrogênio, tá bom? Se o professor de química vê isso aí, é capaz de infartar. Ali é ligação de hidrogênio, deixa eu silenciar aqui esse negócio, muito bem. Tá. Então, gente, olha só. A molécula de adenina e a molécula de guanina, pode ver, elas têm 2 anéis carbônicos, tá? Ó, enquanto que a molécula de timina e a molécula de citosina têm apenas um anel carbônico. Então, as bases pirimídicas, elas têm apenas um anel carbônico. Enquanto que as bases púricas, elas apresentam 2 anéis carbônicos, tá, gente? Tranquilo? Isso é importante a gente saber, porque às vezes as questões, elas botam só esse desenho aqui para vocês, tá? Mas não bota os nomezinhos. Tira os nomezinhos e bota só o desenho, tá? Aí tu tem que descobrir quem é que é adenina e quem é que é guanina. Tu tem que descobrir quem é que é timina e quem é que é citosina. Então, se tem 2 anéis carbônicos, é uma base púrica, pode ser adenina ou guanina. Mas essa aqui, olha só, ela tem 2 ligações de hidrogênio. Quem é que tem 2 ligações de hidrogênio com uma base pirimídica? Só pode ser adenina, tá? Porque adenina e timina, elas têm 2 ligações de hidrogênio, são unidos por 2 ligações de hidrogênio. Já a guanina e a citosina, como a gente está vendo aqui, elas são unidas por 3 ligações de hidrogênio, tá, gente? Então aqui vai ter 3 ligações de hidrogênio. Então se eu tenho, ó, uma base púrica ligada a uma base pirimídica, não sei os nomes, mas eu estou vendo que tem 3 ligações de hidrogênio, a base púrica é a guanina, a base pirimídica é a citosina. Tá? Tranquilidade? De boas até aqui?
Vamos lá, então. Bom, duplicação do DNA, tá, gente? A duplicação do DNA, a gente diz que ela é semiconservativa. Então, olha só. Vamos anotar esse negócio aí, ó. Ela é semiconservativa. Pegamos a caneta, uma outra corzinha. Ó, vamos admitir a Helena. Tá bom. Gente, olha só. Então, a gente diz que, ó, quando uma molécula de DNA, ela origina outra molécula de DNA, a gente chama esse processo, ó, o nome disso aqui é duplicação ou replicação. Então pode aparecer os dois nomes para vocês lá. Então o nome disso aqui é duplicação ou replicação. É uma molécula de DNA produzindo outra molécula de DNA, tá? Essa duplicação ou replicação, ela é... Perdi o negócio, tá aqui. Ela é semiconservativa, tá, gente? Então, aqui, ó. Ela é semiconservativa. O que significa isso aqui? O que significa ela ser semiconservativa? Significa que parte da molécula anterior, parte da molécula que deu origem, vai estar presente na molécula nova. Ó, então vamos ver aqui, ó. Vamos ver como é que isso aqui está acontecendo. Está aqui a molécula de DNA, aí ela está se separando, tá? Cada fita separada vai servir de molde para uma fita nova. Ó, cada fita serve de molde, cada fita antiga serve de molde para uma fita nova. E aí as novas moléculas têm uma parte da fita antiga e uma parte da fita nova. Uma fita é antiga e uma fita completamente nova. Uma fita antiga e uma fita completamente nova. Tá bom? Tranquilo? Ó, a molécula de DNA é constituída por duas cadeias, unidas por um hidrogênio. A primeira etapa do processo de duplicação é o rompimento das pontes de hidrogênio. Rompe as pontes de hidrogênio e a separação das cadeias. Cada cadeia antiga serve de molde para a construção de uma cadeia nova, determinando a ordem que devem se encaixar os nucleotídeos. Tá? E aí nós temos aqui duas moléculas. Bom, show de bola. A partir disso, gente, olha só. O que pode aparecer lá para ti na prova? Vamos apagar o nosso quadro. Olha aqui. Ó. O que os caras podem te perguntar? Eles vão dizer que nós temos uma molécula de DNA. Vou fazer aqui. Ó. Uma molécula de DNA. Tá? Essa molécula de DNA, ela tem aí a timina, ela é radioativa. Então, vou botar aqui, ó. Vou botar com um rosinha, tá? Ó, ela tem uma timina radioativa. Tá bom? Beleza. Vamos dizer que só tem duas timinas. Tem mais, claro, mas vamos botar só duas para não ficar desenhando pontinho rosa aí. Gente, quando essa molécula se dividir, o que vai acontecer? Ó, ela vai separar, né, as duas fitas. Aí nós vamos ter uma fita aqui de um lado e a outra fita do outro lado. Muito bem, ó. Aqui uma fita e aqui está a outra fita. Bom, aí vai vir uma fita nova. Ó, vou fazer até de amarelinho aqui, ó. Em cada uma delas vai vir uma fita nova. A nova é o amarelinho, ó. A nova é o amarelinho. Tá. Mas tá ali a timina radioativa. Ó, timina radioativa aqui, timina radioativa aqui. Beleza. Show de bola.
Gente, tu tá vendo que a timina radioativa, ela estava em 100% da molécula, né? Tinha desse lado, tinha desse lado. 100% da molécula tinha timina radioativa. E agora, 100% da molécula tem timina radioativa? Nessa primeira geração, tá? A primeira geração, cada molécula de DNA tem quanto da molécula anterior? Cada molécula tem quanto da molécula, cada molécula nova tem quanto da molécula anterior? Nessa geração aqui. O que tu acha? Ó, eu tenho duas moléculas, das duas, as duas têm da molécula anterior, não é isso? Foi? Tem duas moléculas, das duas eu tenho parte da molécula anterior, que é o azulzinho aqui. Agora, gente, o que nós vamos fazer? Mais uma divisão. Essa é a primeira geração, ela vai dar origem agora à segunda geração. Vamos lá. Ó, vamos ver como é que está a segunda geração. Olha aqui, ó. O azulzinho. E aqui o amarelinho, que é a molécula nova. Aqui é a mesma coisa, gente, ó. Vamos lá. Vamos separar essa aqui também, ó. Aqui o azulzinho e lá o amarelinho. Nucleotídeos novos. Nucleotídeos novos são os amarelinhos, né? Então aqui, ó, aqui vem nucleotídeo novo. Ó. Aqui vem nucleotídeo novo. Aqui vem nucleotídeo novo. E aqui vem nucleotídeo novo, uma fita nova. O que tu tá vendo aqui agora? Todas as moléculas dessa geração aqui, ó. Vamos chamar essa geração aqui de geração 1. Olha aqui, ó. Vou pegar essa canetinha aqui, ó. Essa aqui é a primeira geração. E essa aqui é a segunda geração. Tá? Gente, na primeira geração, 100% das moléculas têm parte da molécula anterior. E na segunda geração? Hein, gente? E na segunda geração? Tu tá vendo que tem 4 moléculas, mas apenas 2 têm o azulzinho, ó. Apenas 2 têm o azulzinho. Tu tem 4 moléculas. Então, só 50% na segunda geração, só 50% das moléculas de DNA tem o DNA da primeira molécula, da original, tá? Vamos chamar essa aqui de original. Ó, essa aqui vai ser a original. Muito bem. Então, na primeira geração, 100% das moléculas de DNA tem parte da original. Na segunda geração, 50% das moléculas de DNA tem parte da original. E na terceira geração, gente, metade da metade, ou seja, 25% vai ter o DNA da molécula original, da primeira, da que deu origem. Tranquilo para todo mundo sobre isso? Então, isso nos prova que ela é semiconservativa. Então, sempre a molécula anterior se divide para dar origem a duas. Tá? Muito bem. Então, vamos sair daqui. Vamos lá para o nosso slide de novo. Tá, gente? Então, tá aí. Isso é a duplicação semiconservativa. Bom, aí, gente, olha só. A molécula de DNA, e aí eu quero voltar lá, ó, tá vendo que aqui tem esse corrimão aqui, tá? Ó, corrimão de açúcar e fosfato. Então, gente, olha aqui, ó. Quem é que tá ligando com quem para formar a fita? Tu tá vendo aqui, ó? Quem é que tá ligando com quem para formar a fita? É o fosfato com açúcar, tá? Então,
essa ligação, para formar a fita da molécula de DNA, da molécula do ácido nucleico, é uma ligação que a gente chama de ligação fosfodiéster, tá? Então, essa é uma ligação fosfodiéster. Para formar a fita, a ligação que acontece aqui é uma ligação fosfodiéster, tá, gente? Então, aqui, ó. Essa ligação entre o açúcar e o fosfato, como é que é o nome dela? É uma ligação fosfodiéster. Tá? É uma ligação fosfodiéster ou diéster-fosfato. Ou seja, a ligação entre o açúcar e o fosfato. Tá, para ligar uma fita a outra fita, aí é ligação de hidrogênio. Mas para formar a fita, é a ligação entre o fosfato e açúcar, é a ligação fosfodiéster. Tá, gente? Muito bem. Bom, essa ligação fosfodiéster é a ligação do fosfato com o açúcar. Então, o fosfato, e, gente, tu te lembra, a gente já falou sobre isso, tá? Tu te lembra que as moléculas de açúcar, o monossacarídeo desoxirribose, né? O monossacarídeo ribose também. Mas o monossacarídeo desoxirribose, ele é uma pentose. O que significa isso? Ele é uma pentose, tá? Bom, gente, as pentoses, elas têm esse nome porque elas têm 5 átomos de carbono. Elas têm esse nome porque elas vão apresentar 5 átomos de carbono. Beleza? Tá, e o fosfato? Bom, o fosfato ele se liga no açúcar. E o fosfato, gente, ele pode se ligar no açúcar, tá? Ele pode se ligar no açúcar no carbono 5 do açúcar, ou ele pode se ligar no açúcar no carbono 3, tá bom? Só que olha só, o carbono 5 ele só se liga ao fosfato e o carbono 3 não. O carbono 3 ele pode se ligar ao fosfato ou não, ou ele pode se ligar a uma hidroxila. Como ele não está mais se ligando no fosfato, e aí deixa eu ver se isso aqui aparece aqui, ó. Como ele não está mais se ligando no fosfato, tá? Ó, aqui tem uma ligação com fosfato. Então, aqui é o carbono 5, com certeza. Aqui não tem ligação com fosfato. Então, aqui é o carbono 3. Tá? Aqui também não tem ligação com fosfato. Então, aqui é o carbono 3. Tá entendendo isso? Aqui também. Aqui tem ligação com fosfato. Então, aqui é o carbono 5. Aqui tem ligação com fosfato, carbono 5. Tá, gente? Então, olha só. Deixa eu te mostrar uma coisa lá. Ó, qual é a direção da construção da fita de DNA, da síntese da nova fita de DNA? Sempre em direção do carbono 5 para o carbono 3. Sempre começa no carbono 5, tá? Sempre começa no carbono 5 e termina lá no carbono 3. Então, gente, para construir uma nova fita da molécula de DNA, qual é o sentido, qual é a direção? É sempre no sentido 5 linha, 3 linha. Tá? É sempre nesse sentido aqui, ó. 5 linha, 3 linha. Ó, 5 linha, 3 linha. Porque como a fita de DNA, ela termina no carbono 3, ela vai se ligar no seu espelho. Qual é o espelho do 3? É o 5. Tá? Então, sempre começa pelo carbono 5 e vai em direção ao carbono 3. Tá? 5 linha, 3 linha. Então, qual é o sentido da formação da nova fita de DNA? 5 linha, 3 linha. Depois a gente vai ver que para o RNA também é a mesma coisa. Tá? Tranquilo, gente? Foi até aqui? Já caiu uma questão assim na tua prova, não só na URGS, como também na Universidade Federal lá de Santa Catarina, né? Ah, qual é o sentido da vida? Opa, o sentido da vida, como a vida ela está escrita lá na molécula de DNA,
o sentido da vida é o que forma as novas moléculas de DNA. Então, o sentido da vida é 5', 3'. Tá, gente? Tranquilidade? Beleza para todo mundo? Então tá. Isso é a molécula de DNA, tá, gente? Mas aí a gente também tem um outro ácido nucleico que é o RNA. Então, o RNA, a molécula de RNA, é uma molécula de fita única. Então, olha aqui, ó. Essa molécula de RNA, ela tem fita única, diferente do DNA. Ó. Fita única. Tá vendo aqui, ó? Ah, meu Deus, para achar esse negócio. Ó, só uma fita de DNA. Tá, e a outra diferença é o açúcar. Tá vendo que o açúcar é diferente, ó? O açúcar é a ribose. Então, vamos lá. Aqui na molécula de RNA, a pentose, ó, a pentose é a ribose. Tranquilo, gente? Legal, né? Ah, beleza. Mas aí, olha só, a gente está vendo aqui uma coisa, ó, é um ácido nucleico. Um ácido nucleico, ele é um polímero, desculpem, um polímero de nucleotídeos. Tá aqui estão os nucleotídeos, ó. O fosfato, tá aqui o açúcar, tá aqui a base nitrogenada. Só que aqui tem uma base nitrogenada que não tinha lá na molécula de DNA, que não tem na molécula de DNA, que é a uracila. Então, essa base uracila, ela só ocorre na molécula de RNA. Não tem no DNA, tá? Assim como não tem timina na molécula de RNA. Então, gente, olha só. Aí, a gente vai falar agora das bases nitrogenadas. Opa. A gente vai falar agora das bases nitrogenadas da molécula de RNA. Ó. Bases nitrogenadas, vamos botar BN aqui, né? Bases nitrogenadas do RNA. Muito bem. Então, vamos lá. Mesma coisa, tá, gente? Aqui tem as bases púricas e as bases pirimídicas. Muito bem. Bases púricas, bases pirimídicas. Quem são as bases púricas? Opa, continuamos na mesma, tá? As bases púricas são adenina, e guanina. E as pirimídicas? Continuamos com a citosina, só que no lugar da timina, quem é que entrou aqui? A uracila. Então, quem entra aqui é a uracila, tá, gente? Beleza? Bom, olha só. A molécula de RNA, ela não é uma molécula espelhada, ela tem uma fita só. Então, ela não tem esse jogo de púricas de um lado, pirimídicas do outro, tá? Mesma, não tem, tá bom? Então, aqui pode ter 30% de adenina e 30% de guanina. Pode ter 60% de base púrica. Pode ter 70% de base púrica. Não é que nem na molécula de DNA. Tá, gente? Então, se aparecer lá na tua prova assim, ó, uma questão assim. Ah, uma molécula de ácido nucleico. Ele não diz qual é. Uma molécula de ácido nucleico.
ela tem 30% de adenina e 30% de guanina. Se adenina e guanina formam mais de 50% da molécula, não é uma molécula de DNA, com certeza é uma molécula de RNA. Tá, gente? Então, é isso que pode aparecer para ti lá na tua prova. Bom, mas de qualquer jeito, as moléculas, gente, os ácidos nucleicos, o RNA, ele vai ter que se juntar, em algum momento, ele vai ter que se juntar com uma outra fita, tá bom? Ou vai ter que se juntar com uma outra fita, ou vai sair de uma fita do DNA, porque é o DNA que produz a molécula de RNA, ou ele vai ter que se juntar com outra fita para poder produzir proteína. Tá? E quando uma fita de RNA se junta com outra fita de RNA, isso acontece temporariamente, tá? Mas quando uma fita de RNA se junta com outra fita de RNA, olha só, é no mesmo padrão. Tá? Então aí a gente tem aqui a mesma coisa. Ó. A adenina se liga a quem? A adenina vai se ligar, já que não tem timina, se liga a uracila. Tá? E a citosina continua se ligando com a guanina. Mesma coisa. 2 ligações de hidrogênio aqui, 3 ligações de hidrogênio aqui. Tá? Então, no caso do RNA, aí a adenina se liga à uracila. Tá, gente? Tranquilidade? Bom, então olha só, como é que isso pode aparecer para ti. O DNA é que forma a molécula de RNA. Então, deixa eu separar aqui o nosso... Agora o troço não... Vamos separar aqui. O nosso quadro. Beleza. Bom, o que pode aparecer lá para ti, gente? O cara te dizer assim, ó, tem uma fita de DNA. Tá aqui uma fita de DNA. A, T, T, A, C, C, G e C, C, A. Muito bem. E aí ele vai perguntar, essa fita, esse molde aqui, essa fita de DNA, tá? Ela vai dar origem a qual fita de RNA? Isso que ele vai te perguntar. Bom, aí o que tu tem que saber? Vamos lá. O A do DNA se liga a quem no RNA, gente? Uracila. Por quê? Porque no RNA só tem uracila. Ah, mas o A não se liga a timina? Só no DNA. Então, no RNA se liga a uracila. O T continua se ligando ao A, o T continua se ligando ao A. Ó, aqui vai ser uracila, uracila, uracila. C se liga ao G, C se liga ao G e o G ao C. Beleza? Aqui o que a gente vai ter? G, G. O A se liga a quem? Ao U. Tá, gente? Então, essa é a molécula de RNA que vai ser formada por essa molécula de DNA aqui. Tranquilo? Entenderam esse negócio aí, gente? Foi para todo mundo? Tá? Então, nós temos aí essa molécula de DNA dando origem a essa molécula de RNA. Tá. E qual é o RNA que vai se ligar aqui? Qual é a base nitrogenada que se liga aqui? Que se liga U é o A. Né? Então, se for outra molécula de RNA, aqui vai ser AUU. Vai ser invertido. Vai ser espelhado. Tá bom? Bom, aí, gente, olha só. As moléculas de RNA, elas são formadas pela molécula de DNA. Tá? Então, tá aqui a molécula de DNA. Tá? Ela vai formar um molde. Tá, gente? E a partir desse molde forma a molécula de RNA. Então, o que a gente tem aqui? Ó? Quando a molécula de... Vou dar uma outra corzinha aqui. Quando a molécula de DNA... Ó, quando a molécula de DNA origina
a molécula de RNA, o nome desse processo aqui, uma outra cor, o nome desse processo aqui é transcrição. Isso é uma transcrição. Tá? Então, quando a molécula de DNA origina a molécula de RNA, nós chamamos a esse processo de transcrição. Tá, gente? O nome desse processo é transcrição. DNA para DNA, duplicação ou replicação. DNA para RNA é transcrição. Beleza? Bom, aí nós temos que falar também, deixa eu sair ali da minha tela, né, para falar com vocês, nós temos que falar também dos tipos de RNA, tá, gente? Mas hoje não vai dar tempo da gente falar dos tipos de RNA, tá? Então a gente tem que falar dos tipos de RNA. Então na próxima aula o que a gente vai fazer? Tipo de RNA e como é que se forma a proteína. Tá? Então, na nossa próxima aula, a gente vai falar dos tipos de RNA e como se forma a proteína. Gente, até aqui tá tranquilo? Ficou alguma dúvida para vocês? Tudo tranquilo, só nenhuma dúvida. Beleza? Então tá. Bom, a parte mais difícil disso aqui, gente, é a síntese de proteína. É um pouquinho mais complicado da gente entender, tá? Mas com certeza vocês vão entender. Não vão ter problema nenhum. Tá bom? Então, gente, semana que vem a gente se vê aí. Para aí que tem aqui alguém perguntando. Tem chat. Vamos ver. Que dele? Tudo tranquilo, ficou bem claro, que bom. Então tá, todo mundo achou tudo tranquilo. Gente, semana que vem, então, a gente termina o RNA e vai sintetizar a proteína, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham, eu não vou fazer uma lista de exercícios, tá, gente? Porque eu quero fazer uma lista de exercícios com a síntese de proteína, tá? Já botando... Talvez eu faça, vamos ver. Não, talvez eu faça, assim, uma lista com 10 questõezinhas. Não, vou fazer sim. Vou fazer uma lista para vocês, tá? Umas 10 questõezinhas só de ácido nucleico, só da estrutura do ácido nucleico para vocês, tá bom? Então, vou fazer uma lista para vocês, tá? Gente, se eu não entregar a lista para vocês até amanhã, eu vou pedir uma gentileza muito grande para vocês, porque a gente está... Vocês devem estar vendo isso nos outros professores também, a gente está atolado de trabalho, então se alguém puder me lembrar, eu acho que não vai precisar. Até amanhã eu mando uma lista para vocês, mas se eu não mandar e alguém puder me lembrar, eu agradeço muito. Tá, gente? Valeu, então. Um beijo grande para todos. Tchau, tchau.